Olá, aluna! Olá, aluno! Nesta aula vamos concluir a construção do nosso projeto front-end, que começamos na aula passada. Vamos implementar as chamadas dos serviços de salvar, alterar e excluir registros. Na página index.html, vamos construir o formulário de cadastro e implementar as ações salvar, alterar e excluir registros. Além disso, vamos incluir o Bootstrap em nossa página para criar uma interface mais amigável. E lembre-se, o link do código-fonte deste projeto está disponível na descrição do vídeo. É muito importante que você baixe o código para acompanhar essa aula. Então vamos começar. Vamos começar mostrando como ficará a nossa aplicação front-end ao final desta aula, após a implementação de todas as funcionalidades. Veja que a tela é formada por um formulário de cadastro de clientes e uma tabela de exibição de registros. Quando o usuário entra com os dados no formulário e clica no botão Registrar, as informações são salvas no back-end e a tabela é atualizada com um novo registro. Em seguida, os campos do formulário são limpos para permitir uma nova entrada de dados. Para editar um registro existente, primeiro o usuário clica no botão Editar, existente na tabela de registros. E ao clicar no botão, os dados são carregados no formulário, possibilitando que o usuário faça as alterações desejadas. Ao clicar no botão Registrar, o sistema verifica se o campo identificador está preenchido. Se estiver, será realizada uma operação de alteração de registros. E sempre após o evento de inclusão, alteração ou exclusão, a tabela de registros é atualizada. Agora que você conhece o funcionamento do nosso sistema, vamos seguir para a implementação das chamadas dos serviços. Vamos então começar pela função responsável por salvar os registros. Mas primeiro reveja no Postman como é feita a chamada do serviço salvar. Repare que o método HTTP usado precisa ser o POST, e a rota de chamada precisa ser a rota raiz. Veja que no corpo da mensagem precisamos passar o objeto JSON contendo os dados do registro. Repare que o identificador do registro possui o valor 0, pois o valor sequencial será criado no back-end. Vamos agora para a implementação do código responsável por fazer essa mesma chamada. Observe que estamos seguindo o mesmo padrão de código mostrado na aula passada. E como você já sabe, para consumir o serviço, temos que utilizar a função fetch do JavaScript e informar o método HTTP. E como estamos criando um novo registro, temos que passar o objeto no corpo da mensagem. Repare que o objeto precisa ser convertido para o formato JSON. Ao enviar as informações para o back-end, o novo registro é criado e é retornado para a nossa função. Seguindo, vamos falar da função responsável por alterar registros. Mas primeiro, reveja como é a chamada do serviço no Postman. Observe que para alterar um registro, precisamos utilizar o método HTTP PUT, e na URL do serviço precisamos informar o identificador do registro que será alterado, além do objeto no corpo da requisição. Vamos agora ver como fica a implementação deste código no JavaScript. Repare que esse código é muito parecido com o anterior. Mas perceba como estamos informando o identificador na URL da requisição. Veja que estamos utilizando o método HTTP PUT e passando o objeto no corpo da requisição. E após disparar a requisição para o back-end, o objeto alterado é retornado para a função. Seguindo, vamos falar agora do método responsável por excluir registros. Veja como fica a chamada do serviço. Repare que agora estamos utilizando o método HTTP delete,
e na URL temos que informar o identificador do registro. Veja como fica a implementação dessa chamada no JavaScript. Repare que na função fetch estamos informando o método http://delete e na URL o identificador do registro. Apenas isso. E ao disparar a requisição, apenas o status é retornado. Veja como o status é verificado dentro da função. Perfeito! Com isso terminamos a implementação de todas as funções responsáveis por chamar os serviços. Agora vamos falar das funções que são disparadas a partir dos botões existentes na página index.html. Vamos começar mostrando o código que obtém as referências dos campos do formulário. Observe que apenas estamos criando uma variável para pegar o valor de cada campo existente no formulário. Seguindo, vamos falar da função registrar, que é utilizada quando o usuário clica no botão registrar. Quando essa função é acionada, ela verifica o valor do campo identificador. Se ele estiver vazio, a função entende que um novo registro será criado, com isso a função cadastrar é chamada. Mas se no campo identificador existir um valor, a função entende que queremos fazer uma alteração, e com isso a função alterar é acionada. Veja agora como fica a implementação da função cadastrar. Nesta função é criado um objeto cliente, contendo as informações inseridas no formulário. Em seguida, o objeto é passado para a função salvar, responsável por fazer a requisição do serviço back-end. Essa função aguarda o novo registro ser criado pelo back-end e imprime no console o registro retornado. Na sequência, a função createTr é chamada para atualizar os dados da tabela de registros. E por fim, o formulário é reiniciado para permitir um novo cadastro. Agora vamos falar da função alterar. Essa função é muito parecida com a função salvar, mas aqui, o objeto cliente possui um identificador. E ao montar o objeto, ele é passado para a função atualizar. Repare como são passados os argumentos identificador e objeto cliente para a função atualizar. Na sequência, a função createTr é chamada para atualizar os dados da tabela de registros. E por fim, o formulário é reiniciado para permitir um novo cadastro ou alteração de registro. Vamos agora falar da função editar. Quando o usuário clica no botão editar na tabela de registros, essa função é acionada. Repare que ela recebe o identificador do registro selecionado. Em seguida, ela realiza uma chamada da função buscar cliente por ID, passando o identificador como argumento da função. A função aguarda o retorno da requisição realizada no back-end. E ao receber o objeto, as informações são passadas para os campos do formulário. Seguindo, vamos agora falar da função deletar. Quando o usuário clica no botão deletar na tabela de registros, essa função é acionada. Repare que essa função também recebe o identificador do registro selecionado. Em seguida, ela realiza uma chamada da função excluir, passando o identificador como argumento da função, e aguarda a confirmação da exclusão. Por fim, a função createTr é chamada para atualizar os dados da tabela de registros. Vamos agora falar do index.html. Aqui estamos adicionando o Bootstrap em nossa página para criar uma interface mais amigável. E para importar a biblioteca de estilo do Bootstrap, basta utilizar a tag link. O link de referência do Bootstrap utilizado em nossa página está disponível na documentação do site oficial do Bootstrap. Reveja agora uma parte muito importante neste código, que é a chamada da função createTr no onload da página dentro da tag body.
Sempre que a página for carregada, a função é chamada e a tabela de registros é carregada. Seguindo, vamos falar agora do formulário de cadastro. Aqui estamos utilizando alguns recursos existentes no Bootstrap para criar layout mais amigável. Repare que criamos um formulário dentro de um card, e cada campo do formulário foi agrupado com o seu respectivo label. Um ponto muito importante está no campo identificador. Repare que ele está marcado como somente leitura. Isso impede que o usuário entre com valores diretamente nesse campo. Agora repare como a função registrar está sendo utilizada no onClick do botão. Seguindo, vamos agora rever o código da tabela de registros. Repare que é o mesmo código implementado na aula passada. Lembrando que a montagem do corpo da tabela é feita na função createTr, no arquivo script.js. Então vamos rever essa função e detalhar o que foi adicionado. A função createTr é responsável por atualizar os registros na tabela. Sempre que ela é chamada, uma requisição é realizada no back-end e os dados retornados são utilizados para montar o corpo da tabela. Repare nessa função como adicionamos os botões editar e excluir. Veja que estamos utilizando o Bootstrap para estilizar os botões. E observe como estamos chamando as funções editar e deletar no evento de onClick de cada botão. Perceba como estamos passando os identificadores dos registros. Perfeito! Com isso terminamos a implementação do nosso projeto front-end, responsável por consumir os serviços do back-end. Parabéns por ter chegado até aqui! Você deu um passo muito importante nos seus estudos, pois agora você já sabe criar um projeto back-end utilizando a tecnologia Node e consumir serviços REST, utilizando um projeto front-end. Na próxima aula vamos continuar avançando nossos estudos na tecnologia Node. Então fique ligado. Se inscreva no canal para receber todas as novidades. E até a próxima aula!